Na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes. As matrizes são tabelas retangulares, organizadas em linhas e colunas. As matrizes normalmente elas são representadas entre parênteses e entre colchetes. Então aqui eu tenho uma matriz A, que está entre parênteses, e uma matriz B, que está entre colchetes. Também, usualmente, nós utilizamos letras maiúsculas. Matriz A com A maiúsculo, matriz B com B maiúsculo. Ordem da matriz. A ordem da matriz é o tamanho da matriz, a quantidade de linhas e colunas que ela tem. Então, o M representa a quantidade de linhas e o N representa a quantidade de colunas. No exemplo A, nós temos 2 linhas por 2 colunas. Então, a matriz A é a ordem 2 por 2. Tranquilo, né? No exemplo B, nós temos 1, 2, 3, 4 linhas, certo? E temos 2 colunas. É sempre primeiro linha, depois coluna. Então, a ordem da matriz B é 4 por 2. Tranquilo essa parte? Em uma matriz, cada elemento vai estar numa posição. E nós vamos analisar essa posição de acordo com a linha e coluna. O índice para a linha vai ser o I. E o índice para a coluna vai ser o J. Então, um elemento qualquer de uma matriz A vai ser representado por um A minúsculo de índice IJ, sendo o I a posição, a linha que ele se encontra, e o J a coluna que ele se encontra. Vamos ver no exemplo. Lá naquela matriz A anterior, o primeiro elemento é o elemento 7. O elemento 7 é o elemento A11. O que significa esse A11? O primeiro 1 é da linha 1 e depois 1 da coluna. Então, o elemento 7 está na linha 1, coluna 1. O elemento 3. O elemento 3 é o elemento A12, porque ele está na linha 1 e coluna 2. Linha 1 e coluna 2. O elemento 2 é o elemento 21, porque ele está, veja bem, na segunda linha e na primeira coluna. Por isso que é o elemento 21. E o elemento 1. O elemento 1 é o elemento A22, porque ele está na linha 2 e coluna 2. Vamos pegar aquela matriz B e analisar também os elementos? A matriz B é uma matriz 4 por 2. Tem 8 elementos. O primeiro elemento é o elemento 5. Aqui eu vou chamar de elemento B minúsculo, porque a matriz é B maiúsculo e o elemento B minúsculo. Tudo bem? Elemento B11, linha 1, coluna 1. O 6, elemento B12, linha 1, coluna 2. O outro 5, aqui embaixo, ele está na linha 2, coluna 1, por isso é o elemento 21. O 9. O 9 está na linha 2, coluna 2, B22. O 7. O 7 é o elemento 31, porque está na linha 3, coluna 1. O 8 é o elemento 32, linha 3, coluna 2. O 4 é o elemento 41, está na linha 4, coluna 1. E o último elemento, o 9, é o elemento 42, está na linha 4 e coluna 2. Bom, saber encontrar o elemento e falar a posição. O elemento B31. Cadê o B31? Linha 3, coluna 1, é o 7. Saber encontrar esses elementos vai ser muito útil na hora de resolver alguns exercícios. Tudo bem? Tranquilo essa parte? Então, vamos avançar. Classificação de matrizes. Algumas matrizes têm uma representação física que se destaca.
Então, normalmente ela é retangular. Por exemplo, a matriz 2 por 3, a matriz 4 por 2, ela tem uma forma retangular. Na matriz retangular, M, que é o número de linhas, e N, que é o número de colunas, são diferentes. Por isso, formam um retângulo. Mas nós temos também, por exemplo, uma matriz linha. A matriz linha ela só tem uma linha. Um exemplo aqui é a matriz C, 1 por 3. Ou a matriz D, 1 por 2. Tudo bem? Essas duas matrizes, elas são matriz linha. Note que na matriz linha, o M é 1, é sempre 1. Temos também, se a gente tem a matriz linha, a gente vai ter uma matriz só coluna, uma única coluna. Como exemplo, a matriz Z, 2 por 1. A coluna é 1. Ou a matriz F, 5 por 1. A coluna é 1. Aqui, quem sempre é 1 é o N. Tudo bem? Que indica o número de colunas. E uma matriz que é uma das mais usadas nas atividades é a matriz quadrada. A matriz quadrada, para ela ser um quadrado, M e N precisam ser iguais. O exemplo aqui é a matriz G, 2 por 2. Mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. A matriz H, 3 por 3. Mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Essa é a matriz quadrada. Então, na matriz quadrada, M e N, que representa o número de linhas e colunas, são sempre iguais. Ainda falando da matriz quadrada, tem mais um exemplo aqui que ele é bem importante. É a matriz unitária. Só tem um elemento. Ela tem uma linha, uma coluna, um elemento, é a matriz 1 por 1. Mas M e N também são iguais, então ela também é uma matriz quadrada. A matriz quadrada ela é bastante interessante. Então, tem algumas propriedades que só tem nela e que é importante a gente saber. Um exemplo é a diagonal. A matriz quadrada possui diagonais. Aqui, o 3, aqui nesse exemplo, 3, 3, 3, eles vão formar uma diagonal. E o 1, 3, 2 também vai formar uma diagonal. Tudo bem? O 1, 3, 2 vai formar a diagonal principal, certo? E o 3, 3, 3 vai formar a diagonal secundária. Então, a gente tem a diagonal 1, 3, 2, diagonal principal, e o 3, 3, 3, diagonal secundária. A diagonal principal, ela também é vista numa outra matriz muito importante, que é chamada matriz identidade. Então, a matriz identidade, ela tem uma característica. Na diagonal principal, de matriz quadrada, porque só tem matriz identidade e matriz quadrada, a diagonal principal vai ser sempre 1. E os outros elementos vão ser zerados. Tudo bem? Então, repetindo. Na matriz identidade, as diagonais vão ser sempre 1. Aqui tem 2 exemplos. E 3. O que é esse I3? É uma matriz identidade de ordem 3 por 3. Mas a gente não precisa colocar 3 por 3. Basta pôr só 3 uma única vez, porque já sabe que é matriz quadrada. A mesma coisa, a matriz identidade quadrada de ordem 2 por 2, a gente vai chamar de I2, como aqui no exemplo. Tranquilo essa parte? Ainda falando de algumas matrizes, de exemplos, nós teremos matrizes consideradas especiais como a matriz nula. Nula, a gente já imagina que os elementos vão ser todos nulo. Todos os elementos de uma matriz nula é igual a 0. Ela só tem elemento 0. Tudo bem? Matriz oposta. A matriz oposta, o que é o número oposto? Você tem o número 3, o oposto do 3 é o menos 3, não é isso? Sinais opostos. Então, a matriz oposta, ela tem a mesma característica do número oposto. Então, a matriz oposta de uma outra, todos os elementos dela vai ser escrito na mesma posição, porém, usando o elemento oposto, usando o número oposto. Então, aqui eu tenho a matriz A.
Eu vou compor a matriz B, que vai ser a matriz oposta, pegando cada elemento de A e usando seu oposto. Então, na primeira posição eu tenho 7, na posição A11 eu tenho 7. Na matriz B, o número vai ser o menos 7, é o oposto. Depois, no lugar do menos 3, eu vou pôr o 3. No lugar do 2, menos 2, do 9, menos 9. Do menos 7, fica 7 positivo. Do 8, fica 8 negativo. O 0 é 0 mesmo. E o 9 vai ficar menos 9. Na prática, a matriz oposta, você vai pegar todos os elementos, vai reescrever trocando o sinal. Quem é positivo fica negativo e quem é negativo fica positivo, porque essa é a característica do número oposto. Tudo bem? E agora, nós vamos para a matriz transposta. A matriz transposta tem a ver com trocas, certo? Então, dado uma matriz A, para achar a transposta, a B vai ser a transposta. Nós vamos trocar. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Então, por exemplo, aqui, nós temos na matriz A coluna 0, 5, menos 3 e 0. Isso na matriz B vai ser uma linha. Observa que a coluna aqui virou linha. E a outra coluna, 2, 7, 7 menos 1, vai virar linha. 2, 7, 7 menos 1, linha. Então, a matriz A, que é 4 por 2, 4 linhas e 2 colunas, a transposta dela, que é a B, vai ser uma matriz de 2 linhas e 4 colunas. Uma outra maneira de você enxergar é que cada linha, aqui, a linha 0, 2 virou a coluna 0, 2. A linha 5, 7 virou a coluna 5, 7. A linha menos 3 e 7 virou a coluna menos 3 e 7. E por fim, a linha 0, menos 1 virou a coluna 0, menos 1. Então, fazer a transposta de uma matriz é escrever coluna, troca por linha, ou linha, troca por coluna. E você encontra a transposta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a igualdade das matrizes. Então, numa igualdade de matrizes, os elementos ocupando a mesma posição precisam ser iguais. Para que duas matrizes sejam iguais, elementos ocupando a mesma posição precisam ser iguais. Isso é uma definição. Vamos ver isso num exercício, que vai ficar mais fácil para a gente compreender. Então, exemplo. Determine x e y que satisfaçam a igualdade. E aqui eu dei duas matrizes. Primeira coisa a observar que essas duas matrizes, elas têm a mesma quantidade de elementos, a mesma ordem. É uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada, e aqui uma matriz quadrada 2 por 2. Tudo bem? Bom, agora nós vamos identificar o primeiro elemento aí. O primeiro elemento é o x mais y. E ele tem que ser igual ao 2. Então, vamos escrever isso. X mais y tem que ser igual a 2. O segundo elemento, na posição A12, que é o 5, tem que ser igual a 5. Isso aqui já está ok. O terceiro elemento, aqui embaixo, o 2x, que está na posição linha 2, coluna 1, o elemento A21, é o 2x. Ele tem que ser igual a quem? Ao 8. 2x tem que ser igual a 8. E 1 tem que ser igual a 1. Então, eu tenho que resolver essas duas equações. E aí, a gente conta os valores de x e y para que as matrizes fiquem iguais. Vamos começar pelo 2x igual a 8. 2x igual a 8. X é igual a 8. O 2 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 4. Tudo bem? Já encontramos o valor do x. Agora, nós vamos usar esse valor aqui. X mais y igual a 2. No lugar do x, eu vou colocar 4. 4 mais y é igual a 2.
y é igual a 2, o 4 vai para o outro lado, menos 4, operação inversa, certo? Y é igual a menos 4 mais 2, menos 2. E aí nós temos, então, os valores de x e y que satisfazem essa igualdade. Então, para encontrar a igualdade, normalmente você vai ter incógnitas e você vai ter que igualar elementos ocupando a mesma posição nas duas matrizes. Importante que também a igualdade só vai acontecer se as matrizes possuem a mesma ordem. Elas têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo formato. Tudo bem? Agora vamos fazer uma outra atividade. É muito comum que peça para que você escreva a matriz a partir de uma sentença matemática que define os elementos da matriz. Traduzindo isso que eu falei nesse exemplo. Escreva a matriz A, J 2 por 3, em que os elementos são calculados da seguinte maneira. J é igual a 2i menos j. Tudo bem? Então, aqui eu já deixei preparado que nós teremos uma matriz 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. E aqui eu já coloquei os elementos na forma genérica. Ou seja, o A11, lembra? Linha 1, coluna 1. Elemento A12, 2, linha 1, coluna 2. E assim por diante. E o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular cada elemento desse. Tudo bem? Usando essa sentença matemática que está aqui em cima. Então, vamos lá. Para calcular o primeiro elemento, o elemento A11, o I vale 1 e o J vale 1. Então, substituindo 2 vezes 1, menos 1. Isso dá 2 menos 1, que é igual a 1. Para calcular o segundo elemento, A12, o I vale 1 e o J vale 2. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 2, porque agora o J vale 2. E isso é 2 menos 2, que é igual a 0. Para calcular o elemento A13, é 2, que multiplica 1, porque o I vale 1, menos 3, porque o J vale 3. E isso vai dar 2 menos 3, que é igual a menos 1. Bom, e agora nós vamos continuar calculando a linha de baixo, o elemento A21, A22 e A23. Então, acompanha. Agora, o I vale 2, então vai ficar 2 vezes 2 menos o J, que é 1. Isso é 4 menos 1, que é 3. O A22 vai ficar 2 vezes 2 menos 2. 4 menos 2, que é 2. E, por fim, o A23, 2 vezes 2 menos 3. No lugar do J é 3. Vai ficar 4 menos 3 e isso é igual a 1. Calculamos cada elemento. Agora a gente vem e encontra a matriz. Ele pede para escrever essa matriz. O elemento A11, a gente calculou aqui, dá 1. O elemento A12 dá 0. O elemento A13, menos 1. Elemento A21 é 3. Elemento A22 dá 2. E o elemento A23 dá 1. E assim nós encontramos a nossa matriz. Maravilha! Muitos exercícios iniciais de matriz vai pedir para que você calcule e determine, escreva a sua matriz a partir de uma sentença que define os elementos. E aqui é um exemplo bem inicial de como a gente pode fazer isso. A aula de hoje, ela termina aqui. Nós procuramos apresentar as matrizes, né? Como a ordem de uma matriz, as formas, linha, coluna, matriz quadrada, algumas matrizes especiais, matriz transposta, matriz identidade, matriz nula, igualdade entre matrizes e, por fim, como você determinar uma matriz a partir de uma sentença matemática que define um elemento. Então, essa é
uma aula introdutória. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco das operações com matrizes. Tudo bem? Obrigado por enquanto, bons estudos e até a próxima.